Olá, eu sou a professora Vivian Silva e a aula de hoje é sobre o controle neural da fala. Eu sou fonoaudióloga e eu gosto bastante de falar a respeito desse tema, sempre fazendo uma divisão na aula em duas partes. Na primeira parte, a gente vai falar a respeito de como é que cada parte do sistema nervoso participa desse controle neural da fala. E na segunda parte, a gente fala então como é que isso é feito de maneira mais em conjunto pelo sistema nervoso. Vamos lá então? Primeiro ponto a ser falado é que a linguagem ela tem um aspecto aferente e um aspecto eferente. O aspecto aferente de entrada da linguagem é prioritariamente pela via auditiva e pela via visual, não é? E o aspecto eferente, o aspecto motor da fala, ele vai se dar de duas maneiras. Primeiro, o primeiro aspecto desse aspecto motor é que a gente precisa pensar o que vai falar. Só depois que a gente pensou o que a gente fala é que aí então a gente vai vocalizar, a gente vai passar para a parte motora propriamente. A parte do sistema nervoso que vai pensar o que a gente vai falar, vai escolher as palavras, é a famosa área de Wernicke. A área de Wernicke ela ficou muito famosa. Primeiro porque é uma área extremamente importante, fica lá no hemisfério esquerdo, e também porque é uma doença que afeta, é muito conhecida, que é a afasia de Wernicke, na qual o paciente tem dificuldade de compreensão da fala, compreensão da linguagem falada, escrita, e também tem uma dificuldade em selecionar as palavras, escolher uma sequência adequada de palavras para expressar aquilo que ele está pensando, não é? Essa área de Wernicke, ela vai informar a área de Broca, que é uma área bem específica também, lá no lobo frontal, que está relacionado com esse momento motor da linguagem, que também pode ser afetado por uma lesão, que é a afasia de Broca, na qual o indivíduo, ele entende tudo que é falado para ele, tudo que ele lê, mas ele não consegue emitir corretamente as palavras, não é? Muito bom. Para fazer a vocalização, para a gente poder fazer a fala, muitas regiões do nosso organismo, não só do nosso sistema nervoso, não é? Mas também no nosso organismo, elas são requisitadas. Então, a gente precisa de movimento do lábio, do palato, da língua, da faringe, do músculo do diafragma. Olha, são muitas e muitas regiões envolvidas. Então, minha proposta para a gente aqui hoje, futuros fonoaudiólogos, meus futuros colegas, é a seguinte: é que a gente vá olhando o sistema nervoso de cranial para caudal, então do córtex até a medula espinal, avaliando, analisando qual a participação de cada um dos segmentos do sistema nervoso nesse controle motor, então, da fala, da linguagem, do ato da vocalização, ok? Então, como a gente vai começar de cranial para caudal, eu vou começar abordando o córtex cerebral. Vocês devem já ter escutado falar de um pesquisador muito famoso chamado de Luria. O Luria, ele propôs uma classificação do córtex cerebral de acordo com a funcionalidade, tá bem? Então, ele propôs o seguinte, que no córtex cerebral nós temos áreas primárias, secundárias e terciárias, de acordo com o grau de complexidade funcional dessas áreas. Olha que interessante. As áreas primárias, o Luria falou o seguinte, que essas áreas elas são unimodais, ou seja, elas funcionam interpretando apenas uma modalidade de informação por vez, uma modalidade unimodal, exato. Então, uma única modalidade da informação por vez, por quê? Porque essas áreas, elas são de um processamento mais simples da informação. Essa área primária do córtex recebe a informação, faz uma interpretação simples, aí ela manda essa informação para uma área secundária. A área secundária também é unimodal, faz uma informação por vez. Ela recebe essa informação e faz uma interpretação um pouquinho mais elaborada. E a área secundária manda essa informação para a área terciária, que aí sim a gente vai chamar de supramodal. Por que supramodal? Porque ela não está nem aí para a modalidade da informação que está chegando ali. Ela mata todas, ela interpreta qualquer coisa que chegar para ela. Ela é uma área terciária de funcionamento e interpretação bastante complexa. Então, vamos recapitular: áreas primárias, secundárias,
terciárias, ok? São classificadas assim de acordo com o grau de complexidade de informações que elas processam. Vamos olhar um pouquinho aqui para esse hemisfério cerebral, esse é o hemisfério esquerdo, né? O que nós vemos aqui? Pintado nesse tom de mais escuro, olha, as áreas primárias, área motora primária, área sensorial geral primária, auditiva primária, visual primária. Ao redor delas, num tom mais claro, as áreas secundárias. Então, uma área secundária da audição, uma área secundária do processamento sensorial, uma área secundária do movimento, uma visual primária e essa que está aqui em cinza e essa que está aqui, olha, nesse salmãozinho, essa região toda aqui, olha, corresponde à área terciária. Lembra que ela é supramodal. Ainda assim, sendo supramodal, a gente consegue dividir aí as áreas terciárias em três funções, vamos dizer assim, né? A gente vai ter uma área terciária pré-frontal, que é essa que você vê aqui. Ela é responsável, pessoal, pelos comportamentos. Tudo que for tomada de decisão em relação ao comportamento, ela que faz. Desde o comportamento motor, passando pelo comportamento alimentar, pelo comportamento sexual. Esses todos que eu comentei, eles são comportamentos inatos, né? Vem junto com uma boa parte deles, vem com a nossa carga genética. Elas também fazem os comportamentos aprendidos, como por exemplo moda, comportamento de vestir, como por exemplo características culturais, né? Então tudo isso é aprendido lá no lobo frontal. Fica aqui, ó, a córtex pré-frontal, bem aqui assim, olha, protegido pelo osso frontal. Ok? Muito bom. A segunda área cortical terciária é essa grande área que a gente está aqui, ó, que a gente vê, que a gente chama de área temporoparietal, porque ela pega o lobo temporal mais o lobo parietal. Essa área temporoparietal, do lado esquerdo principalmente, ela é uma área relacionada com o raciocínio lógico-matemático. É a área que a gente usa para pensar, para fazer contas, cálculos, para encontrar lógica nas coisas, ok? E a terceira área, só mais uma coisa sobre a área temporoparietal, ela é diferente do lado direito e esquerdo. Do lado esquerdo, ela faz esse raciocínio lógico-matemático. Do lado direito, ela está mais relacionada, pessoal, com a organização espacial e também com os aspectos da metalinguagem, que são, por exemplo, da prosódia, né, dá o ritmo de fala, por exemplo, a entonação. Então, olha que bacana. Do lado esquerdo, na área temporoparietal, a gente escolhe as palavras que a gente quer falar. E do lado direito, o ritmo, a velocidade de fala, tudo isso. Ó, vou te dar um exemplo de como as duas partes são importantes. Quer ver? Olha só. Primeira frase. Eu te amo. Segunda. Eu te amo. Mudou, gente? Primeiro eu te amo, você até acreditou que eu tô apaixonada por você, né? E o segundo eu te amo, não mudou? Você não percebeu que é alguma coisa que eu tô irritada, alguma coisa que eu tô sendo irônica, não é? E veja que as palavras selecionadas foram as mesmas. Eu te amo. Eu emiti essas três palavras. Da primeira vez, eu fui bem, dei um tom mais suave para essa fala, comuniquei uma informação. Da segunda vez, eu usei o ritmo, a entonação, até minha gesticulação aqui, para comunicar outra coisa. Então, veja, quem escolheu essas três palavras, eu te amo, foi o lado esquerdo. Quem escolheu o ritmo de acordo com aquilo que eu estava com vontade de comunicar, foi o lado direito. Então, veja que eles estão sempre funcionando juntos. Então, eu vou recapitular, ó. Área terciária primária, córtex pré-frontal. Área terciária temporoparietal. Vou falar de novo, acho que eu me enrolei um pouquinho. Ó. A área terciária, a primeira que a gente falou, é a área pré-frontal do comportamento. A segunda área terciária é a temporoparietal relacionada com o raciocínio lógico-matemático. E a terceira, não dá pra gente ver aqui nessa imagem, ela estaria do outro lado desse hemisfério, que é a área límbica, a área das emoções, tá bom? São essas três áreas terciárias, tá? Bom, mas vamos voltar aqui para nossa vocalização. Para a gente vocalizar, o que a gente vai usar do córtex cerebral? Olha só,
Primeiro, a gente vai usar aqui essa área que tá aqui, que é a área de Wernicke, que é uma área terciária, que vai pensar o que a gente quer falar. Aí ela vai fazer o quê? Ó, pensei o que eu quero falar, agora eu preciso começar um comportamento motor, um comportamento de linguagem, de comunicação. Quem é que faz comportamento? A área pré-frontal. Tem aqui uma área especial para isso, que é a área de Broca. Fica bem aqui no giro frontal inferior, pega essa região do giro triangular, do opérculo, bem essa região aqui. Então, a área de Wernicke informa a área de Broca, o que vai ser falado. E aí a área de Broca, a área pré-frontal, ela vai tomar a decisão se a gente vai falar ou não. É um comportamento, ela que decide. Nem tudo que a gente pensa a gente fala, não é verdade? Então, muitas vezes você já deve ter se pego ou pego alguém que você conhece, que a pessoa tá lá super distraída e a boquinha assim, ó, mexendo. É que ela tá tão imersa nos pensamentos dela que até, né, a boquinha vai mexendo junto, né? Mas ela não tá vocalizando nada. Tudo isso, pessoal, é lá o nosso córtex pré-frontal. É ele que toma a decisão se a gente vai vocalizar ou não. Uma vez que ele toma a decisão de que sim, isso será vocalizado, ele vai mandar essa informação lá para a área motora secundária, que é um córtex que nós chamamos de córtex pré-motor. É nele que estão guardadas as sequências do movimento. É nele que está guardado. Então, por exemplo, se eu quiser falar a palavra maçã, não tem uma sequência de movimento? Aí, maçã. Então, é uma sequência de movimentos que eu faço com a boca, com a língua, palato, com as pregas vocais, uma sequência de movimentos para que isso possa acontecer. À medida que a gente nasce, vai aprendendo os movimentos, a gente vai guardando essas pequenas sequências para poder realizar as tarefas mais rapidamente, tá bom? Tudo isso fica lá no córtex, então, secundário. E finalmente, depois que isso é ativado do córtex pré-motor, lá no córtex secundário, isso vai para o córtex motor primário, que aqui sim estão os neurônios que se conectam com os músculos, né? Que vão fazer com que cada um dos musculinhos do nosso corpo contraiam. Então vejam que interessante, olha só. Eu precisei, vamos recapitular um resumo disso tudo que a gente falou. Eu usei a área de Wernicke, ok? Que foi a área que eu pensei o que eu queria falar. Aí o meu córtex pré-frontal decidiu se eu vou falar ou se eu não vou falar. Uma vez decidido, ele mandou essa informação para o córtex pré-motor, onde estão guardadas todas as tarefas, todas as sequências de movimento de uma determinada tarefa motora, ok? Uma vez sabendo qual é a tarefa motora que eu vou realizar, essa informação foi para o córtex motor primário, no qual estão os neurônios que vão controlar cada um dos musculinhos do seu corpo. Vejam que complexo, não é, esse funcionamento do córtex cerebral? Vejam que foram várias áreas sendo utilizadas até que a fala pudesse ser produzida. Então, como é que essa informação do que vai ser falado, de quais músculos serão ativados, vai sair do córtex e chegar lá nesses músculos? Através de um feixe de axônios, ó, esse azulzinho está representando esse feixe de axônios, chamado de trato córtico-espinal. Ai, que interessante, Vivian. Córtico-espinal porque ele sai do córtex e vai para a medula espinal. E ele se divide em duas partes. Numa parte desse feixe de fibras, desse trato, cruza o plano mediano na pirâmide bulbar, na decussação das pirâmides, cerca de 85% dos axônios fazem isso, e ele chega então a fazer sinapse no neurônio da coluna anterior da medula espinal, e esse sim está conectado com o músculo. Esse é o trato córtico-espinal. Quando ele chega aqui na pirâmide bulbar, ele forma uma parte lateral, que é essa que decussou, que cruzou o plano mediano, e uma parte anterior que não cruza, que permanece ipsilateral, em torno de uns 15%, tá bom? Ai, Vivian, mas olha, eu aprendi que a medula espinal, ela controla os músculos do pescoço para baixo, e para vocalização, não é com a medula espinal. Quem é que controla, então,
Esses músculos que estão na cabeça são os núcleos de nervos cranianos. Então, este trato córtico-espinal que está aqui, essas fibras, elas vêm descendo, esses axônios vêm descendo, passam lá pelo nosso tronco encefálico e quando eles atingem esta região do tronco encefálico, eles vão fazer sinapse nos núcleos de nervos cranianos para poder controlar então essa musculatura de cabeça. Os outros continuam lá para a medula espinal. Olha um bom exemplo aqui, olha, disso acontecendo. Olha lá as fibras desse trato da via cortical, descendo, descendo, descendo e fazendo sinapse aqui, ó, no núcleo de nervo craniano. Neste exemplo aqui, olha, é o nervo facial. Olha que bacana. E o nervo facial, opa, perdão, eu passei sem querer aqui, ó. E o nervo facial, ele vai então fazer sinapse lá com os neurônios que controlam os músculos da face, que controlam os músculos da cabeça, ok? Então, aquele trato córtico-espinal, ele tem uma derivação, que é o trato córtico-nuclear, que são fibras que vêm lá do córtex motor e fazem sinapse no núcleo do trigêmeo para o controle dos músculos da mastigação, no núcleo do facial para o controle dos músculos da mímica, no núcleo do nervo vago para o controle dos músculos do palato, faringe e laringe e no núcleo do hipoglosso para o controle dos músculos da mímica. Então, lembra que nós falamos no começo da aula que a gente ia falar segmento por segmento do sistema nervoso, como é que eles participam, né? Então, aqui é mais um segmento, pessoal. Estamos falando da participação dos núcleos de nervos cranianos na emissão da fala, na vocalização, ok? Então, veja só que são 12 pares de nervos cranianos, não é verdade? Destes 12, quais estão mais envolvidos com a produção da fala? O trigêmeo, com os músculos da mastigação, na movimentação da mandíbula, o nervo facial, na movimentação dos músculos da mímica, o nervo vago na movimentação do palato e da laringe das pregas vocais e mais o nervo hipoglosso, que é responsável, como o nome diz, pela movimentação da língua, ok? Ai, Vivian, e esse trato córtico-espinal não ajuda em nada, então, na fala? É só esse trechinho aqui, ó, que é o trato córtico-nuclear que ajuda? Olha, para a gente ser bem completo, a gente pode dizer que o trato córtico-espinal, ele também participa desse processo, porque a partir dele chega o controle para o músculo diafragma, através de um nervo espinal chamado de nervo frênico. Então, para que a gente precisa do diafragma para respirar, do músculo diafragma para respirar? Para falar, justamente porque a gente fala na expiração. Então, a gente precisa que o diafragma, junto com os outros músculos da respiração, encham a caixa torácica de ar, no processo que nós chamamos de inspiração, e ao relaxarem, permitam que esse ar saia, e aí nessa expiração a gente então pode falar. Então, para falar de um jeito bem completo, podemos dizer que o trato córtico-espinal também participa da vocalização, já que ele está, para que a vocalização aconteça, a gente precisa da respiração. Então, ele está envolvido com a respiração na inspiração. Ok, pessoal? Muito bom. Então, córtex cerebral está envolvido na vocalização. Quem mais? Núcleos de nervos cranianos. Quem mais? Os núcleos da base. Já ouviram falar dos núcleos da base? Olha só que belezinha. São essas estruturas aqui, são grupos de neurônios que estão no telencéfalo, em meio à substância branca, formando pequenos grupos de substância cinzenta na base do cérebro. Por isso recebem esse nome de núcleos da base. Fazem parte desses núcleos o caudado, o putame, estriado, o globo pálido, né? Acho que são lentiforme, acho que são os principais, né? Esses núcleos, como um todo, eles estão relacionados com o ajuste do tônus muscular necessário para cada movimento. Então, por exemplo, vocês devem estar reparando que eu estou falando aqui tudo bem articulado com vocês, não é? Eu estou aplicando mais força nesses músculos para sair mais precisa a minha fala, né?
eu estou aumentando o tônus muscular, o grau de contração muscular. Então, são os núcleos da base que fazem isso. Eles fazem esse ajuste do tônus muscular e também participam do planejamento do movimento. Eu sei que vocês são alunos muito estudiosos, então eu vou indicar para vocês um livro muito bom, que é da professora Karen Zaz Ortiz, lá da Unifesp, do curso de fono da Unifesp. É um livro muito bom, na verdade são 2 livros, tá? São 2 volumes. Um é Linguagem e Cognição, o outro é Fala e Deglutição, que ela fala dos distúrbios neurológicos adquiridos, né? De lesões, então, que levam a distúrbios nesses aspectos. Tem na minha biblioteca, se eu não me engano, eu acho que, mas eu tenho certeza que tem na biblioteca virtual, tá bom? Se não tiver, vocês podem procurar na biblioteca da faculdade, que certamente vocês vão encontrar lá, tá bom? A Karen, pessoal, ela foi buscar os artigos científicos, o que a gente tinha de conhecimento a respeito da participação dos núcleos da base no processo da linguagem. E ela viu que a lesão desses núcleos leva a alterações de linguagem. Olha que interessante. Lesão do putamen leva a alteração articulatória com deficiência na nomeação. A pessoa fica com dificuldade de encontrar os substantivos corretos para cada coisa. Lesões, por exemplo, no núcleo caudado levam ao prejuízo na compreensão semântica. Já a lesão podendo causar inclusive uma afasia global, viu? Já a lesão no tálamo leva a uma dificuldade na seleção da nomeação. Então vejam que lesão nessas áreas dos núcleos da base podem levar não só a problemas diretamente relacionados com o tônus muscular, mas também problemas relacionados com as funções mais de expressividade da fala, né, com as funções mais de programação da fala. Ok, pessoal? Muito bom. Bom, então falamos já do córtex cerebral, participa da fala bastante. Falamos que os núcleos de nervos cranianos participam um montão. Falamos que os núcleos da base também participam. Agora, o que mais que a gente vai falar? A gente vai falar, pessoal, do tronco encefálico. Bom, Vivian, mas os núcleos de nervos cranianos estão lá no tronco encefálico. É verdade, é que eu já falei ele junto com o córtex cerebral por causa daquele trato córtico nuclear, tá bom? Vamos olhar aqui o tronco encefálico em si, como é que ele participa desse processo da vocalização, da parte eferente, né, da linguagem. Ele participa, pessoal, através de um trato que a gente chama de trato tá aqui, ó, trato tectoespinal. Olha só, além do a gente tem, saindo do tronco encefálico e indo para a medula espinal, a gente tem, ó, 4 tratos. Trato é um feixe de fibra, ok? 4 feixes de fibra, 4 tratos, que são responsáveis por controlar a manutenção da postura, para deixar você assim, ó, com uma postura bem legal e apropriada para o comportamento, para a atividade que você está executando naquele momento. São 4 tratos, tá bom? Relacionados com essa manutenção da postura, fora o córtico espinal. O que nos interessa é esse aqui, que é o teto espinal. Vocês estão lembrados quem é o teto do mesencéfalo? Puxa aí da memória, tenta lembrar quem que é o teto do mesencéfalo. Isso aí, são os colículos. Colículo superior e inferior consideramos como teto do mesencéfalo, tá bom? Então, olha só, colículo superior e inferior estão relacionados com a visão e com a audição. Você lembra quem que era da visão, quem que era da audição? Procura aí no seu caderno, assiste as aulas anteriores que estão aí no meu canal, veja se você encontra. Olha só, colículo superior é da visão e o colículo inferior é da audição. Esses 2 colículos, quando eles recebem a informação visual e auditiva, eles mandam para frente essa informação para o tálamo vai mandar isso para o córtex para que essa informação seja interpretada nessas regiões. Entretanto, eles também mandam axônio com informação do que a gente está escutando e do que nós estamos vendo lá para a coluna espinal, para a medula espinal, para ela poder fazer o controle da musculatura cervical, do pescoço, tá bom? Por quê? Porque a gente quer, como
os órgãos sensoriais estão na cabeça, a gente sempre quer virar a cabeça na direção da fonte sensorial, daquilo que eu quero ver, daquilo que eu estou escutando. Então, esse trato teto-espinal, ele faz o controle da musculatura cervical como um feedback em função daquilo que nós escutamos e vemos. Então, esse também é um trato importante para nós. Tem origem lá no colículo inferior e no colículo superior, que no conjunto formam o teto do mesencéfalo, e essa informação então é levada para a medula espinal, que vai controlar a musculatura do pescoço, ok? Só por curiosidade, pessoal, os outros 4 que estão aqui, ó, são o rubro espinal, controlam o movimento da musculatura distal, quer dizer, dos membros, pés e mãos. O teto espinal, já comentamos. O vestíbulo espinal sai do núcleo vestibular e junto com o retículo espinal, que sai da formação reticular, eles controlam a extensão do tronco, deixam o teu tronco bem esticadinho contra a força da gravidade. A gravidade quer levar a gente lá para perto do chão. E eles mantêm a coluna bem estendidinha, assim, ó, contra a força da gravidade. Tá bom? Ok. Quem mais participa desse controle da vocalização? Quem mais tem a ver com fala, gente? O cerebelo. O cerebelo é um cara importantíssimo, pessoal. Ó, quem dá a ordem para o movimento acontecer é o córtex cerebral. O cerebelo coordena a coisa toda para o movimento sair bem perfeitinho, tá bom? Eles trabalham, ó, assim, ó, juntinhos, córtex cerebral no nível de consciência e o cerebelo no nível de inconsciência. Olha que interessante. Todo movimento que você faz, você está usando sempre os dois juntos. Se você quiser saber como é que eles funcionam em separado, você faz assim, ó, observa uma pessoa alcoolizada. Como é que é o movimento dela? Sabe o que é, pessoal? O álcool, ele afeta muito rapidamente o funcionamento desses neurônios do cerebelo. Então, quando a gente vê uma pessoa alcoolizada, a gente não observa que ela perdeu a coordenação motora? Ela bate nas coisas, aquela fala mole, pastosa, assim, ela deixa cair copo, não é verdade? E uma derrota. Olha, quando você vê essa pessoa, analisa o movimento dessa pessoa alcoolizada, você está vendo o funcionamento do córtex cerebral, do córtex motor, com pouquíssima atuação do cerebelo. Veja que a pessoa continua se movimentando porque o córtex dela ainda está funcionando, certo? Mas sem a ajuda do cerebelo, então perde-se muito da coordenação motora. Como é que o cerebelo consegue fazer a coordenação motora? Olha só, ele recebe informação dos núcleos vestibulares sobre a posição da sua cabeça e da medula espinal sobre a posição do resto do seu corpo, do pescoço para baixo. Esses dois vão informar para o cerebelo o movimento real, de verdade, onde é que está o seu corpo, a posição do seu corpo no espaço. Já o córtex cerebral, ele informa para o cerebelo o movimento planejado, o que ele está pensando em fazer. Então, ó como o cerebelo é privilegiado. Ele sabe onde está o seu corpo agora. E ele sabe o que o córtex pretende fazer com o seu corpo. Então, ele consegue corrigir a sua postura para que aquele movimento planejado saia exatamente do jeitinho que o córtex planejou, tá bom? Então, veja que função importante é essa. Principalmente, pessoal, para movimentos sequenciais. O que são movimentos sequenciais, gente? Pensa aí num movimento que acontece sempre em sequência, deixa eu ver. Tá pensando aí no movimento? Andar. Andar é um movimento sequencial, com certeza. Uma perninha depois da outra, movimento dos bracinhos. Caminhar é um movimento em sequência. Outro movimento em sequência. Falar. Verdade, né? Falar também é um movimento sequencial. Eu faço um movimento e rapidamente eu já tenho que preparar o corpo para o movimento que está vindo na sequência. Quem faz tudo isso para o córtex é o cerebelo. O cerebelo ajusta a postura dos teus músculos da língua, do palato, para que o movimento sequencial e super rápido que a gente faz, né? A gente nem consegue perceber a separação de um fonema no outro, não é? A gente não vai emendando um fonema no outro? Pois é, dificílimo a gente conseguir perceber isso. Tem até treinamento que a gente, fonoaudiólogo, faz lá na cabine de processamento auditivo central
para melhorar isso, porque até as palavras são encadeadas, né, gente? A gente não separa. Eu tô falando aquele que nem uma louca com vocês, não dá para entender a separação entre uma palavra e outra, não tem pausa entre uma palavra e outra, não é verdade? E tem muita gente que tem dificuldade de perceber a separação entre uma palavra e outra, né? O sistema nervoso tem dificuldade em perceber essa separação entre uma palavra e outra, de tanto que é sequencial esse movimento da fala. Então, sempre para movimentos sequenciais, quase todos os que nós fazemos, escrever também, leitura, faz um movimento sequencial com o olho para ler as linhas, tudo isso, pessoal, é função do cerebelo fazer a coordenação para o córtex poder executar um movimento bem preciso, ok? Combinado? Então, olha esse slide aqui, que legal. Esse slide aqui é top. Porque, gente, ele faz um resumo de tudo que a gente falou até agora. Como é que é esse controle motor global? Todas as áreas do sistema nervoso envolvidas com o movimento, e em específico com a fala. Então, olha só, esse córtex cerebral, ele tem papel nesse controle motor global da fala? Sim, ele tem esse papel, já que lá estão as áreas de Broca, as áreas motoras, as áreas terciárias que planejam, decidem qual é o movimento que vai ser realizado. Esse córtex sinaliza para os núcleos de nervos cranianos quais são os músculos da face que devem ser contraídos para a gente poder vocalizar alguma coisa. Já os núcleos da base, também no telencéfalo, são responsáveis pelo planejamento junto com o córtex e principalmente pelo ajuste no tônus, na força de contração muscular. Já o cerebelo é responsável pela coordenação motora dos movimentos sequenciais da fala, e lá no tronco encefálico, além dos núcleos de nervos cranianos que nós já comentamos junto com o córtex cerebral, nós temos o teto do mesencéfalo, no qual nós veremos a função de controle de movimento de cabeça em função do que a gente escuta e do que a gente ouve. Muito bom! Com isso, a gente terminou a primeira parte da aula, que a gente foi comentando aí, segmentando a região por região do córtex cerebral, como é que ela funciona. Eu vou passar para a segunda parte agora, que a gente vai falar de um jeito mais sistêmico de como é que a fala acontece, ok? Então, olha só, pessoal, se a gente for simplificar assim bastante como é que funciona o sistema nervoso, a gente pode dizer que ele funciona em 3 etapas. Ele recebe informações, interpreta as informações recebidas e ele também elabora respostas para isso que ele interpretou. 3 etapas. A primeira etapa, da recepção da informação, ela é uma etapa principalmente psicofísica, fisiológica. Ela é praticamente igual para todo mundo se considerarmos indivíduos normais do ponto de vista anatômico e médico, né? Vamos dizer assim. A gente escuta a mesma coisa, a gente sente a mesma temperatura, o mesmo tato. Em média, nós somos todos iguais, somos muito parecidos, não é verdade? Então, essa etapa da interpretação, da recepção do som, da recepção das informações, ela é igual para todo mundo. Segunda etapa, etapa da interpretação. Essa já é diferente entre as pessoas. Por quê? Porque a gente interpreta as informações recebidas de acordo com aquilo que nós temos guardado na nossa memória. E o que temos na nossa memória? As nossas experiências. E as experiências vividas, elas são muito parecidas entre os indivíduos, mas ainda assim elas são próprias de cada pessoa. Então, a interpretação do que é recebido depende muito das vivências, das experiências de cada indivíduo. E aí a gente vai para a terceira etapa, que é a etapa da elaboração das respostas, ok? A gente elabora a resposta baseado naquilo que a gente interpretou. Então, se a etapa da interpretação ela foi particular de cada pessoa, a etapa da resposta também será particular para cada pessoa. Então, veja que nós estamos falando em 3 etapas, ok? Primeira etapa, recebe. Segunda etapa, interpreta. Terceira etapa,
responde. Esse é um jeito bem simples de analisar o funcionamento do sistema nervoso, mas que é muito útil para nós, tá bom? Principalmente para a gente compreender essas nuances do sistema nervoso para uma função tão complexa que é a linguagem. Então, pessoal, sempre que você estiver tentando aprender alguma coisa, qualquer coisa, tenta encontrar ali as coisas mais fáceis relacionadas com aquele tema, parte delas para daí atingir aquelas coisas mais complexas. E entender como o sistema nervoso faz esse controle neural da fala é bastante complexo. Então, tenta ir pegando aquelas coisas mais simples que você já conhece, que vai facilitar o teu entendimento sobre essa aula. Oi, que belezinha, menininho mais fofo. Ele está fazendo a primeira etapa aí de funcionamento do nosso sistema nervoso, que é a recepção. No caso aqui, a recepção da fala, a escuta através da audição. Pois é. Aqui do ladinho, olha, eu coloquei a via auditiva que nós conhecemos, né? Essa é uma via auditiva bem simplificada, viu, pessoal? Aquela que se aprendeu lá no livro do nosso queridíssimo professor Ângelo Machado, no Neuroanatomia Funcional, né? Olha só. Olha só. Nessa via auditiva aqui, a gente vê, pessoal, que tem poucos núcleos, né? Tá fácil essa via auditiva aqui, quando na verdade a gente sabe que existem muito mais áreas no sistema nervoso relacionadas com a audição do que estas que você está vendo aqui, certo? Então, olha só, todas estas áreas aqui do sistema nervoso, elas estão relacionadas com a função auditiva. Todas elas também são necessárias para a fala, então, numa certa análise, né? Se a gente está considerando que a fala é resposta, né? É a parte motora da linguagem, eu preciso da entrada, eu preciso da aferência para conseguir chegar nessa resposta motora, aí nessa eferência. Então, olha só, a via auditiva ela é extremamente complexa. A nossa aula hoje não é de via auditiva. Por que eu estou mostrando esse slide então, pessoal? Para vocês entenderem que diversas regiões, não dá para a gente falar assim, e como é que é o controle neural da fala? Área de Wernicke e de Broca. É mentira, gente. Não é, não são só essas duas. Todas as outras áreas envolvidas em maior ou menor grau com a função da fala também precisam ser vistas por nós fonoaudiólogos. Todas elas são igualmente importantes, porque impactam a sua lesão, seu mau funcionamento, impactam na resposta final da linguagem, ok? Então, olha, não vou dar aula de via auditiva hoje, tá bom? Mas, se vocês quiserem estudar um pouquinho mais a respeito da via auditiva, eu acho que vale muito a pena, tá bom? Principalmente porque logo mais vocês estarão tendo aula de processamento auditivo central, então precisa conhecer a via auditiva para a gente poder entender bem o processamento auditivo central, combinado? Muito bom. Olha, final das contas é que a informação auditiva entrou pelo gânglio espiral, ela passa por todas essas instâncias que vocês estão vendo aqui para ser então interpretada lá no córtex auditivo primário, que corresponde à área 41 de Brodmann, e córtex auditivo secundário, que corresponde à área 42 de Brodmann, ok? Então, olha só, pessoal, o que vai acontecer aqui. Destas áreas auditivas primárias e secundárias, lembra que a gente falou da classificação do Luria? A área primária é sempre unimodal, por isso que eu falo que é uma área auditiva, é a modalidade dessa área primária, ela é sempre unimodal e ela sempre faz uma interpretação muito simples. Na área auditiva primária, você descobriu, por exemplo, quais eram os fonemas que estavam sendo falados. Você descobriu da onde estava vindo, você localizou esse som. O que a área auditiva secundária fez? Ela juntou esses sons, por exemplo, em palavras para você. Ela uniu esses fonemas, dando um significado um pouco maior para você. E, finalmente, esta área de recepção da fala que decodificou os sinais sonoros em palavras vai enviar esta informação para a área de Wernicke, que realizará a segunda etapa de funcionamento, que é a interpretação.
Primeira foi recepção, aqui no nosso caso, escuta. E a segunda é interpretação das palavras, a área de Wernicke que faz isso. É ela que faz com que, quando eu falo a palavra maçã, você pense naquela fruta vermelha, suculenta, doce, delícia. Tem gente que quando eu falo a palavra maçã, lembra da professora. Tem gente que quando eu falo da palavra maçã, lembra da maçãzinha da Turma da Mônica. Lembra que essa etapa da interpretação, ela é muito pessoal, ela depende do que das experiências que a pessoa viveu. Então, as associações que vão ser feitas lá na área de Wernicke, elas dependem muito das experiências prévias daquele indivíduo. Você já deve ter passado por essa situação de você, tá todo mundo no mesmo ambiente, 4, 5, sei lá, várias pessoas, alguém fala uma coisa e cada um entende de um jeito diferente. Tem gente que fica ofendida, tem gente que fica magoada, tem gente que acha que tá tudo bem. Por quê? Porque essa interpretação dependeu de experiências previamente vividas por esses indivíduos, né? É a área de Wernicke, então, que determina as palavras, que determina, que então interpreta o que foi escutado, pensa, né? Interpreta isso e aí oferece a resposta. Essa resposta, pessoal, ela vai ser mandada lá para a área de Broca, na terceira etapa aqui então, que é a etapa de responder, né, a eferência do falar. Olha que coisa bonita aqui nessa imagem, ó. Olha só. Essa daqui é a área de Wernicke, que você tá vendo um monte de axônio aqui, ó, formando esse feixe. A gente chama de fascículo. Olha que coisa mais linda. Tá vendo que ele forma um arco? Porque ele forma esse arco, ele é chamado de fascículo arqueado. Coisa linda. Saiu da área de Wernicke e foi lá para a área de Broca. Pois é, a área de Broca é aquela área motora, né? Motora aqui, olha. Lembra que ele pega aquela parte do giro triangular, do opérculo, lá no lobo frontal, giro frontal inferior? Isso aí, pessoal. Então, olha só. Quando você tem lesão na área de Wernicke, afasia de Wernicke, o que você fica? Sem a capacidade de interpretação. E é lógico que tem lesões de todos os tipos, pequena, grande, e essa capacidade de interpretação necessariamente não será completamente perdida, né? A gente tem situações muito interessantes. Tem pacientes que perdem só os números. Tem paciente que não consegue mais falar plural. Tem paciente que não consegue entender o gênero. Olha, tem uma variedade muito grande de possibilidades de lesão aqui. Tem também afasias de condução, quando essa lesão ocorre aqui no fascículo arqueado. E temos as afasias de Broca, que são afasias exclusivamente ou com predominância de sintomas motores, com dificuldades relacionadas com dificuldades de fala, ok? Então, essas são todas as áreas relacionadas à fala quando a aferência entrou pela orelha, quando a fala em resposta à escuta. E se for fala em resposta à visão, de alguma coisa que eu li ou que eu vi? Nesse caso, pessoal, a gente vai ter uma via um pouquinho diferente, tá bom? Aqui só complementando nesse slide, olha só, a área de Broca, ela vai ativar aqueles programas motores estereotipados, né? Ela vai ativar aquela memória das sequências, dos padrõezinhos de fonemas que a gente tem guardado ali na memória. E ela que vai controlar, então, a formação da palavra lá na sua língua, lá na sua boca. Pois é. Conhece gente assim? Eu também, infelizmente. Pois é, pessoal, muito bom. É essa área de Broca, então, que vai transmitir os sinais apropriados para o córtex motor, fazer toda aquela sequência que nós comentamos no começo da aula, para controlar, então, a articulação da fala. E, finalmente, como é que é a resposta, como é que é a fala em resposta à leitura? É bem parecido, pessoal, com essa sequência que a gente comentou aqui agora. Uma pequena diferença só é que mais uma área está envolvida, que é a área aqui, olha, de recepção visual primária, essa área aqui do lobo occipital,
ela envia informação lá para uma área bem pertinho da área de Wernicke, que muitas pessoas até consideram como fazendo parte da área de Wernicke, que é o giro angular, tá bom? Então ela manda informação aqui para o giro angular e do giro angular essa informação entra na área de Wernicke, que vai finalmente então fazer o reconhecimento completo da palavra, daquilo que foi lido, e a partir daí a informação vai seguir exatamente o mesmo trajeto, né? Dessa área de Wernicke, fascículo arqueado, área de Broca, área motora primária, trato córtico nuclear, até chegar nos nossos músculos. Ok, pessoal? Muito bom. Olha, era isso que eu tinha para conversar com os senhores, nossos queridos e futuros fonoaudiólogos aí. Se eu puder dar uma dica de estudo para vocês, minha dica para vocês é que vocês assistam essa aula e vão anotando e fazendo um mapa mental dessa aula. Sabe quando a gente faz um diagrama com várias palavras unidas, com risquinhos e setinhas e tal, para vocês conseguirem organizar tudo isso na mente de vocês, tá bom? Quando a gente começa a estudar o sistema nervoso, a gente estuda o sistema nervoso de maneira muito segmentada, né? Então, o que faz o tálamo? O que faz os núcleos da base? O que faz o colículo superior? O que faz a pirâmide bulbar? A gente vai estudando pedacinho por pedacinho. E no conjunto, como é que isso tudo funciona? É o que a gente precisa começar a entender agora para compreender esses comportamentos tão complexos, como é o caso da fala. Ok? Então, olha, boa sorte, bons estudos. Um beijo para vocês.